É isso aí, galera. Iniciando o nosso pós-jogo. A galera que tá chegando aí na nossa audiência, já faz um favor pra gente aí, já deixa o likezão já desde o início, pra tá ajudando aqui a nossa live, tá ok? Empate do Cruzeiro após uma ajuda aí, né, do nosso ex-jogador Neres, né, que foi expulso, e o Cruzeiro, após essa expulsão, conseguiu melhorar o seu jogo no segundo tempo com a entrada do Juan Dinenno. Juan Dinenno foi o principal jogador, a principal arma do Cruzeiro, até a entrada do Matheus Pereira e também do Vital, melhorou um pouco também na criação do time, mas passou realmente pelo Dinenno, porque ele fez os 2 gols, né? Teve chance até de fazer mais, né? De ampliar esse placar, mas após o segundo gol do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu aquele foco que estava até conseguir o empate, né? Acho que já se contentou ali com o empate e por aí vem. E aí tem uma situação, né? Sou cruzeirense, né? Todo mundo aqui mas na minha visão, o segundo gol a gente foi beneficiado, né? O segundo gol foi mão, sim, do Matheus Henrique, e aí o VAR deu uma vista grossa ali, né? E na minha visão, o Vitória saiu prejudicado nisso aí, mas já aqui o Cruzeiro não tem culpa disso, a gente também não, mas para mim 3 pontos aí com benefícios, né? Ali o VAR deu uma ajuda para o Cruzeiro, na minha visão, tá? Talvez você pense ao contrário, mas para mim houve sim um benefício aí, que a bola bateu, realmente correu na mão ali do Matheus Henrique. Ô, velho Raposo, fala comigo aí, velho Raposo, como é que você viu esse jogo do Cruzeiro? E a polêmica se abra, velho. Você acha que pode ter um atrito aí com os jogadores, velho? Mas primeiro fala pra mim do jogo aí e essa continuidade do Seabra, velho. Ô, Jonathan, eu acho que alguma coisa tem, Jonathan. Sabe por quê? O que acontece? Não tem como um time desaprender a jogar futebol. Não existe isso, entendeu? Isso não existe. E o time do Cruzeiro desaprendeu. Ficou lento. Um time que era veloz, movimentava, ficou lento. Não procura jogar, não procura o jogo, não tem vibração, né? Alguma coisa está errada. Empatou o jogo por causa, obra e graça do Espírito Santo, que expulsou um jogador e ajudou o Cruzeiro. Né? E o Cruzeiro muito mal na partida. O Cruzeiro, assim, no primeiro tempo foi péssimo. Segundo tempo teve espaço para jogar, jogou bem, né? Não vou negar, jogou realmente bem. Mas o primeiro tempo foi uma lástima. Nós jogamos com 3 jogadores a menos. Por quê? Porque o Lucas Silva é muito lento, não aguenta acompanhar o ritmo de jogo. O Ramiro, totalmente desalinhado, também não aguenta acompanhar o ritmo de jogo. E o Caio Jorge era uma figura, até melhorou no segundo tempo, tá? Não vou negar. O Caio Jorge até melhorou no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, é uma caricatura. O que acontece? O que é claro, coisa que qualquer menino sabe, o Dinenno não pode ficar fora desse time. Não pode. De jeito nenhum. E o Arthur não pode ser reserva. Por incrível que pareça, o Arthur, na posição dele, ele joga bem. Ele joga bem, ele jogou bem. O Arthur jogou muito bem no segundo tempo. Dinenno e Matheus Vital e Matheus Pereira. Né? O Arthur jogou bem no segundo tempo, por incrível que pareça. No primeiro tempo não, mas no segundo tempo realmente jogou bem. Agora, não adianta você ter um time que não tenha gana, não tenha vontade de vencer. Não tenha. Por isso que eu acho que os jogadores têm que despertar. Eles estão vivendo no mundo de Nárnia. Eles não perceberam ainda que eles esqueceram que jogam no Cruzeiro. Então, é por isso que eu falo que a torcida tem que ir lá e fazê-los lembrar que eles jogam no Cruzeiro. Vê um jogo aí quinta-feira, um jogo muito importante, com um time que tem um nível técnico muito melhor do que o Vitória. E se nós jogarmos nessa parcimônia, nessa lerdeza, nós não fazemos gol, não. Se nós jogarmos com o Dinenno na reserva, sem os pontas abertas, nós não fazemos gol, não. Não fazemos de jeito nenhum. Né? Então, que seja tempo dele despertar para isso aí, que ainda dá tempo de consertar esse time. Ninguém desaprende a jogar futebol. É o que eu falo. Não tem como a pessoa desaprender. Existe algo mais acontecendo e a gente tem que descobrir o que é isso. Eu acho que o diretor de Cruzeiro tem que sentar com o técnico, com os jogadores e fazer um pacto. Precisa de fazer um pacto. Porque alguma coisa está errada, gente. Não tem explicação.
né? O time que estava jogando bem, do dia para a noite desaprende a jogar bola. Onde que isso acontece? Onde é que vocês já viram isso? Né? Olha, parecia time de segunda divisão no primeiro tempo. Mas por quê? Tudo em função de jogadores que não estão alinhados com o time. Lucas Silva, Ramiro e Caio Jorge. Não adianta falar que tá, porque não tá. Né? Assim, com tantas opções, né? Tem os meninos da base, era hora, já que é para arriscar, poupar, desse chance ao Japa mais o Vitinho, desse chance aos meninos da base para que eles jogassem e realmente tentassem fazer uma... Eu te garanto que eles iam correr e jogar mais do que Lucas Silva e Ramiro. É isso que eu digo. Mas uma coisa, velho, que Dineno não pode ser reserva, né, cara? Não pode ser Caio Jorge jogar, cara, não tem como, né? Hein, Cristiano? O pessoal tá comentando aqui, antes do Cristiano comentar, muita gente dando opiniões, né? O Kennedy deu uma opinião aqui forte, né? Olha o Seabra, tava ganhando os jogos tudo na sorte. O time teve reforços, mas não evoluiu. Pra mim, falta treinador. O Seabra não é para o Cruzeiro, ô Cristiano. Ô Jonathan, cara, o torcedor, ele tá, né... Tá revoltado. Revoltado. E, assim, o Cruzeiro é muito grande. E aí o Cruzeirense sofreu muito esses últimos anos, né? E o Cruzeiro agora, né, deu ao torcedor uma esperança de que novos tempos, né, estão vindo, né? E o torcedor ainda continua acreditando. Eu não acredito que o torcedor desacreditou, mas, né, as memórias passadas estão aí frescas, né? E o torcedor não tem como apagar isso da memória. Então, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, o torcedor vai alarmar. O torcedor vai alarmar, ele vai se posicionar, e é um direito do torcedor se posicionar, né? E aí realmente algo de errado tá acontecendo dentro do Cruzeiro, né? E assim, é inadmissível, Jonathan, tomadas de decisões que são tomadas. Mais uma vez eu vou dizer, e nós estamos falando isso aqui há muito tempo, o Seabra tem qualidade, mas tem algumas tomadas de decisões do Seabra que são inaceitáveis, e nós estamos pontuando aqui uma a uma, jogo atrás de jogo. E tem coisa que não dá para aceitar com um time do tamanho do Cruzeiro. Hoje, mais uma. É inadmissível você, com um jogador a mais, perdendo o jogo de 1-0 para o Vitória, com todo respeito ao Vitória, para o Vitória, e aí você continuar em campo com Ramiro na lateral direita, com um jogador a mais, perdendo de 1-0, continuar com Ramiro na lateral direita, que não tem necessidade, e Lucas Silva no meio campo. 2 jogadores que não tinham necessidade de estar em hora nenhuma dentro do campo. É inadmissível. Você, com um jogador a mais, você não tem necessidade de ter um lateral direito como o Ramiro em campo. Tira ele e joga sem lateral. Não precisa. Tira ele e joga sem lateral. Com um jogador a mais e perdendo o jogo, é inadmissível o Ramiro permanecer em campo. Com um jogador a mais e perdendo o jogo, é inadmissível você ter o Lucas Silva no meio campo. Porque não precisa de jogador lento. Não precisa de jogador marcador ali. O Romero sozinho dá conta, tem um jogador a mais. Então, automaticamente, com um jogador a mais, perdendo o jogo de 1-0, no primeiro tempo você poderia sacar esses 2 jogadores. Que colocasse o Japa, o Vitinho, qualquer um, que o Zé já ia para cima. Ia diminuir o placar, eu acredito, no primeiro tempo. Voltaria com a condição de empatar o mais rápido possível e depois virar o jogo. Mas a covardia, né, eu não vou citar mais, eu não vou falar mais o nome desse treinador. A covardia dele... Ô Cristiano, você quer pouco de completo, mas aqui, o Matheus tá falando, pessoal, tem times aí com técnicos de ponta mais de ano, Seabra está há pouco tempo no time, o time é todo novo, então está no caminho. Eu quero que o Cristiano continue, mas uma questão, né, Cristiano, a gente não está comentando o trabalho do Seabra, e sim as escolhas, né, o que muda o Seabra, por exemplo, inversão de posições, colocar jogador que não é da função para fazer uma função, e quando você tá num jogo ruim, você não ter coragem de alterar esse jogo, seja ele no primeiro tempo ou no início do segundo tempo. É isso que a gente está comentando. Falta ousadia, falta coragem, falta pulso, né? Eu entendo o seu posicionamento, eu sei que você tá falando que realmente ele precisa de mais tempo, mas a gente é o Cruzeiro Esporte Clube. Eu acho que o Cruzeiro não é laboratório, o Cruzeiro não é um clube que foi formado para fazer testes. O Cruzeiro, ele tá disputando brasileiro e sul-americana, né?
Quer fazer teste? Pega um time aí que joga um módulo 2, pega um time aí que tá na Série B, na Série C, pega um time aí que é aquele time que é montado para aquele time ser vendido para um clube de fora, como a gente vê que é, por exemplo, mais ou menos igual tem clubes aqui no Brasil que é assim, né? Monta o elenco ali, quando o cara se destaca, tira o cara daqui e leva pro time lá fora. É assim, o Cruzeiro não. Eu não vejo que o Cruzeiro seja laboratório, Cristiano. Ô, Jonathan, um abraço aí pro Mário. O Mário mandando uma mensagem aqui pra nós aqui, Mário Batista. Tamo junto, Mário. Falou que o Dinene ele nunca criticou. Me mandou um kkkk. Eu falei, né, Mário? Eu avisei. Né? O Dinene é bom, só. O que acontece, Jonathan? Só pra complementar, respeito a opinião do amigo aí, tá? Eu sou um tipo de pessoa que não tem problema nenhum, tá? Eu respeito a opinião de todo mundo e não acho que a opinião dele também esteja 100% errada, não, tá? Precisa mesmo de um pouco mais de tempo, mas esse momento, ele não é para negociar a questão de tempo. Nós estamos já em um momento em que nós estamos disputando todas as nossas pretensões. Pretensão na Sul-Americana é agora, não tem tempo para ser para amanhã, senão está eliminado. Pretensão no Brasileiro é para resolver agora, porque não tem tempo para amanhã, porque senão sai do G6 e acabou o sonho da Libertadores. E outra coisa, aí é minha opinião, tá, gente? Pode acontecer o que for no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, no Bragantino, não sei o que. Eu preocupo com o Cruzeiro. Eu não tô nem aí pro que acontece com os outros times. Eu tô preocupado com o Cruzeiro, o momento do Cruzeiro. Então, voltando ao meu raciocínio aqui, Jonathan, e outra coisa também. Todo dia nós estamos aqui pedindo, pelo amor de Deus, para que o Seabra conserte esses erros idiota, tosco, burro que ele comete, para que ele volte a vencer, porque nós acreditamos no potencial do Seabra e queremos que ele continue. Mas ninguém tem sangue de barata e torcedor não ganha dinheiro nenhum, gente. Torcedor não ganha nada com isso. Torcedor só fica estressado, só paga ingresso, só gasta dinheiro, só perde o tempo dele aqui. E aí eu vou ficar aqui apoiando o Seabra até quando? Até quando perder a Sul-Americana? Até quando sair do G6 do Brasileiro? Não, o nosso time é gigante, o Cruzeiro é o Cruzeiro Esporte Clube. Eu quero que o Cruzeiro brigue até onde der pela Sul-Americana, não saia pro Boca jogando jogos terríveis como jogou em La Bombonera. Eu quero que o Cruzeiro conquiste uma vaga na Libertadores, porque a vaga na Libertadores, até aquele jogo contra o Fortaleza, estava na mão do Cruzeiro. Agora a gente vê o G6 indo pro saco. Então, assim, paciência tem limite e eu torço para o Cruzeiro Esporte Clube, tá, gente? O Seabra não é meu time de coração, não. Tá? O Seabra não é meu time de coração, eu torço pro Cruzeiro. Eu não entendo o Enerdes tem hora, cara. O Enerdes tá falando, ano passado a gente tava brigando para não cair. A campanha nossa é de 37 pontos e tá rindo aqui. Como, tipo assim... eu já vou responder o Enerdes. Eu quero que ele aponta pra mim. Eu gosto muito do Enerdes, hein? O Enerdes. Não, por isso que eu quero responder ele. Tirando o jogo contra o Corinthians, o Fluminense e o Botafogo, que foram pra mim os 3 melhores jogos do Cruzeiro, o resto... Qual foi os jogos que a gente ganhou que você viu e falou assim, nossa, o Cruzeiro deslanchou, o Cruzeiro jogou muito, amassou o adversário. Nossa, Seabrismo, Seabra-cadabra. Colocou a tática ali, deu nó tático nos adversários todos. Fala pra mim, Nerds. Comenta assim, Cristiano. Ô, João, sobre o comentário do Enerds, eu concordo com você demais que o ano passado nós estávamos brigando por cair. Esse ano nós estamos fazendo o quê? Brigando por coisas grandes. Você vai, porque você brigou para não cair o ano passado, então quer dizer que nós estamos brigando por coisa grande e tem que aceitar parar em qualquer lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, perder a Sul-Americana, tá tudo certo, porque o ano passado nós brigamos para não cair. Então você já entra o ano já sabendo assim, ó, como o ano passado nós brigando para não cair, esse ano, se acontecer nada, tá tudo certo com o Cruzeiro. Não é o 15 de Piracicaba, não, meu amigo, é Cruzeiro Esporte Clube. Isso aqui tem história demais, cara. Não é porque eu briguei um ano para não cair que eu vou aceitar isso aqui pro resto da minha vida, não. Nós não temos que aceitar o que aconteceu ano passado com o Cruzeiro pro resto da nossa vida, não. Nós temos que brigar por coisas maiores mesmo. E quando nós chegar e estiver brigando por coisas maiores, nós temos que cobrar, brigar e conquistar coisas maiores. Não aceitar porque o ano passado nós fomos muito ruim. Isso aí é o Cruzeiro, cara. Para mim, eu gosto de conversar com algumas pessoas em particular, o Mário é até uma dessas pessoas, assim... O que aconteceu com o Cruzeiro de 2019 para cá apequenou a mentalidade do torcedor cruzeirense. Na mente do torcedor cruzeirense, pelo menos de alguns torcedores, não vou generalizar, o Cruzeiro é pequeno hoje. E eu acho que é isso que o torcedor tem que retomar de volta. Tem que entender o tamanho do Cruzeiro.
Porque você aceitar isso, porque melhorou, Jonathan, você tem um escadão na sua frente com mais de 1.000 degraus. Porque você chegou só na metade desses 1.000 degraus o ano passado, você só vai ir até 1.001, tá? E tá ótimo. Você não quer chegar no final do escadão, não, cara, esse ano não? Poxa vida. Não, coisa, gente. Esse investimento foi feito, né, Cristiano, também, né? Pois é, olha o tanto, olha, pediram tanto a saída do Ronaldo, o Ronaldo saiu, o Pedrinho chegou, investiu tanto dinheiro como investiu, e aí agora nós vamos aceitar, não conquistar nada e jogar o dinheiro do Pedrinho no lixo, porque o dinheiro não é nosso. Não é porque o dinheiro é nosso que tem que jogar no lixo, não. O dinheiro do cara não é capim, não, hein? Aí eu vou ficar aqui torcendo pro Seabra continuar, porque o Seabra é um treinador tem que parar o negócio também em ascensão. Torcer por técnico e jogador, né? Não. Torce pelo Cruzeiro. E outra coisa, tá, Jonathan? Quem aqui, pra mim, criticar esses jogadores aí, por mais que eu goste, igual o Dineno, igual o Matheus Henrique, igual o Ver Raposo falou que o Matheus Henrique hoje foi mal, concordo plenamente, tá? Não jogou bosta nenhuma. Então, eu não torço pra jogador também, não. Eu torço pro Cruzeiro. Então, nós temos que começar a entender isso. Esse momento do Cruzeiro não é bom. Agora, Jonathan, é apagar tudo que aconteceu, cara. Porque assim, nós estamos vivendo disso, né? No jogo contra o Boca, nós vamos apagar tudo que aconteceu, vamos pro Vitória. Vamos apagar tudo que aconteceu. E o jogo, mais uma vez, é o quarto jogo, fica como um aprendizado mais uma vez, né? O Matheus tá falando aqui de novo, ó. Não é o Seabra, porque ele prepara o time, mas em campo é o jogador. Os caras não acertam o gol, mas em campo roda bem, mas não tá fazendo gol. Por exemplo, Mateus, é o Seabra que preparou esse time. É o Seabra que preparou o time. O time do primeiro tempo não me representa, Matheus. O time que foi preparado, a escalação que foi montada no primeiro tempo, o formato, a colocação de cada jogador em cada posição não me representa, cara. Se ele que preparou isso pra ele, ele fez realmente uma pardalzice tremenda. Eu não sei se é ele que preparou, não, mas se foi, realmente fez uma pardalzice. Comenta aí, velho. Tem um camarada aqui, ó, um seguidor nosso aqui, que escreveu uma coisa e eu vou repetir, que eu já falei lá no pré-jogo. Eu falei, diretoria, técnico e jogadores, até os zelador tem que sentar e reunir, porque esse problema do Cruzeiro está extra-campo. Isso não é campo, porque não tem explicação a queda vertiginosa que o time teve. Essa queda, isso não existe, gente. O time vinha jogando bem, sim. Qual jogo que o time jogou bem? O time jogou bem, sim. O time vinha jogando bem, tanto que ele tem esses pontos todos aí, porque ele estava jogando bem. Não tem como fazer 36 pontos no G6 na sorte, não. Não tem. Então, o time caiu vertiginosamente. Isso não tem explicação. O jogador não desaprende a jogar bola. Não desaprende. Eu não vejo vontade no time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro joga a bola como se estivesse jogando um solteiro quando casado. Depois a gente faz o gol, vamos tomar cerveja no final do jogo, entendeu? Assim, sem preocupação de vencer. Isso não pode. Tem que chamar os caras na responsabilidade. Os caras têm que entender que o Cruzeiro é muito grande. Muito grande. E não pode ficar nessa parcimônia de jeito nenhum, entendeu? Não pode, cara. É inaceitável um treino desse. Por isso que eu falo e repito, o Cruzeiro jogou bem, sim. Não tem como um time estar no G6, chegou até o G4, jogando mal e dando sorte, não. Ele teve os méritos dele, sim. Agora, a queda também foi vertiginosa. Do mesmo jeito que subiu, ele caiu. E essa queda passa por um extracampo. Você vê nitidamente que os caras não protegem, gente. Velho, eu concordo contigo e outra coisa, não é oscilação, velho. Má vontade. Oscilação, porque o pessoal comenta que é oscilação. Oscilação é quando você perde, mas você consegue ainda manter um rendimento dentro do jogo. É má vontade. Você consegue ter qualidade. E não é oscilação. Realmente há uma queda violenta de rendimento e má vontade. Você vê a má vontade do jogador. Desculpa aí, velho, te cortar. Vontade. Mas o que eu vejo nos jogadores é má vontade. Por isso que eu falo que o torcedor tem que ir lá e tirar satisfação. Não é brigar com o jogador, não. Mostrar para o jogador que aqui é o Cruzeiro. Eles têm que jogar com mais seriedade, com mais responsabilidade, com mais empenho. É isso que tem que fazer. Não é lá brigar com o jogador, não. É lá chamar eles na resposta. Meu amigo, aqui é o Cruzeiro. O que você está pensando? Falo para você com todas as letras. Se é um Corinthians, se isso está acontecendo, se é um outro time, a torcida já estava lá chamando a atenção dos jogadores. Nós estamos aceitando as coisas com muita naturalidade e isso não pode, cara.
Não pode, entendeu? Não tem condição uma coisa dessa, não. O presidente tem que chegar e cobrar, porque ele investe muito dinheiro, ele tem que cobrar. Ele precisa de cobrar. Né? O treinador tem que cobrar, porque o time é trabalhado sim, o cara trabalha no time, mas, poxa, fica difícil, cara. Fica muito difícil se não tiver empenho. Tá faltando empenho. O Vé Raposo e Jonathan, produtividade. Oscilação é quando você perde um pouquinho de produtividade, não vence alguns jogos, e aí você demora um pouquinho de novo para você entrar no eixo, mas você continua produzindo. Não essa queda em que você perde tudo que você construiu até agora na temporada com relação ao rendimento, com relação à tática, com relação à união de grupo, com relação a o treinador conversar a mesma língua que os jogadores e com relação ao treinador conseguir minimamente colocar 11 jogadores dentro de campo e causar dificuldade para o adversário. O Cruzeiro, isso não é oscilação mesmo, porque o Cruzeiro perdeu tudo. O Cruzeiro hoje, gente, você olha um time dentro de campo que não tem nada daquilo que o Cruzeiro fazia. Então, assim, e eu, Vé Raposo, hoje eu cheguei num ponto que eu comecei a entender que, pelo menos é meu ponto de vista, o Seabra tinha muitos erros e esses erros ficaram camuflados porque os jogadores estavam rendendo para o Seabra. Você lembra uma entrevista que algum jogador deu no Samuel Venâncio em que eles falavam que o Seabra é um paizão, que o Seabra chamava para conversar, que estava tudo certo? Agora começou o jogador vir na mídia e falar mal do Seabra, falar que o Seabra que está colocando ele no lugar errado, por isso que ele não está rendendo. Então, o Seabra tinha esses erros, só que esses erros ficavam escondidos porque os jogadores estavam rendendo muito e jogando sobre música para o Seabra. Agora os jogadores já não são queridinhos do Seabra, nem o Seabra agrada os jogadores. Então os jogadores pararam de fazer o quê? Pararam de jogar pelo Seabra. E aí é onde, quando o jogador não joga pelo treinador, tudo que o treinador faz de errado fica explícito. Fica claro. E aí é onde, Jonathan, é algo que está acontecendo nesse momento no Cruzeiro que é muito perigoso, que pode custar todos os objetivos do Cruzeiro. Tem que ser feita uma leitura rápida. De o quê? De ambiente de trabalho, de vestiário. E aí a leitura tem que ser feita e uma decisão tem que ser tomada. Por quê? Porque se você insistir em algo que não tem solução, em algo que não vai se resolver, todos os seus objetivos que você poderia e que você ainda pode conquistar vai por água abaixo. Por exemplo, se manter o Seabra e o alinhamento Seabra e jogadores não tiver uma solução e não for resolver com o passar do tempo, você vai perder G6, você vai perder Sul-Americana e você perde todos os seus objetivos na temporada e ainda objetivos que você gastou milhões e milhões, mais precisamente mais de 200 milhões de reais. E aí você perde isso tudo por uma decisão de manter um treinador. Então, assim, eu hoje, Vé Raposo, eu não sei mais. Hoje eu não sei mais se deve manter o Seabra ou não. Eu não vou vir aqui e falar, sinceramente, eu não consigo dar a minha opinião que não, porque eu tô com muita dúvida. Eu penso assim, mantém o Seabra e corre o risco de perder os objetivos da temporada? Manda o Seabra embora e depois você não encontra um treinador no mercado para substituir o Seabra que todo mundo fala que não tem? Então, Jonathan, hoje eu tô com muita dúvida, mas assim... a tendência aqui dentro do meu ponto de vista é que eu acho que o problema entre Seabra e elenco é algo que já está começando a ficar irremediável e pode custar as pretensões do Cruzeiro na temporada. O problema é se manter Seabra e desandar o caldo mais para frente. Isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. Se manda o Seabra agora, então não tem um termo não. Eu acho que a responsabilidade fica na mão da diretoria. Então, tipo assim, a gente tem uma opinião. Mas eu acho que mandar agora, antes de um jogo tão importante, porque se for pra realmente fazer isso, espera depois do jogo contra o Boca, porque... Sim. Porque aí a gente vai ver como é que vai ser essa partida. Agora, Jonathan, tem outra questão também, só rapidinho. Do Seabra, com todo respeito, eu respeito todo mundo. Mas pra mim, as colocações em campo, as táticas, a estratégia de jogo do Seabra, tem 4 partidas que estão erradíssimas, dando errado. Tudo. E aí a gente vai ir para esse jogo contra o Boca sem uma certeza se isso é uma estratégia ou se é o Seabra que tá errando e vai mantendo o erro, né? Eu quero saber, cara. Por exemplo, você vê o jogo contra o Boca sem o Dineno no ataque, ô Cristiano? Não consigo ver, Jonathan,
Mas agora, cara... Eu acho que ele não vai colocar. Não, ele vai colocar, não tem como. Se ele não colocar, ele é mandado embora, cara, antes de começar o jogo, cara, porque a torcida... Não, mas eu vejo uma insistência no Caio Jorge que não é possível, cara. São 60 mil, a torcida do Cruzeiro entra dentro de campo lá e pega o Seabra no tapa, cara. Se ele deixar o Dineno no banco, não tem condição. Mas, ô Jonathan, essa questão do Dineno, agora, nesse momento, não vem querer agradar o torcedor e fazer o que o torcedor tá pedindo há muito tempo para querer fazer média, não, que eu acho que o torcedor não é trouxa mais, não. Porque, assim, agora vai querer fazer tudo que o torcedor fala para fazer, né? Depois de um tanto de problema desse. Porque, assim, falávamos em fazer a escalação de um jogador, não punha, dava ruim. Aí veio só na sequência, fazendo tudo que o torcedor falava assim, ó, gente, isso não tá certo. Isso tá dando errado, isso vai continuar dando problema. E aí foi fazendo uma coisa atrás da outra. Acabou que combinou nessa situação em que nós estamos vivendo agora. Agora, para mim, tá? Ô, Jonathan, o Seabra colocar o Dineno contra o Boca Juniors te engana? Cara, complicado. Te engana com relação a todos os pontos de vista que você tem do que ele tá fazendo? Vai mudar alguma coisa com relação ao Seabra? Para mim também não vai mudar. Ele vai fazer por esse motivo. Ele vai fazer porque agora ele já tá num esquema que ele tá encurralado, né? Porque ele não ganha 4 jogos. Não ganha 4 jogos. E não é que ele tá perdendo jogando, fazendo boas atuações, não. Ele tá empatando e perdendo, fazendo más atuações. Hoje o Cruzeiro conseguiu chutar pro gol, mas com o mérito do Neres, cara. Se não fosse o Neres ser expulso, o Cruzeiro não tinha conseguido chutar uma bola no gol praticamente. Porque o Cruzeiro ficou o primeiro tempo inteirinho sem conseguir um chute no gol. E isso não vem de agora contra o Vitória. Isso vem desde o Fortaleza. Desde o jogo contra o Fortaleza. Fortaleza, Atlético, Boca Juniors e agora o Vitória. Aí o Neres saiu, o Cruzeiro mentalmente ele cresceu no jogo, porque ele viu a possibilidade ali de ir pra cima do Vitória, e aí o Cruzeiro conseguiu chutar. Mas mesmo assim, o Cristiano, muito igual com o Vitória ainda, foram 14-13 em chute. 14-13. Como é que um time com um a mais, e aí foi expulso um zagueiro ainda, eles teve que tirar o centroavante deles, eles teve que tirar o melhor do time, que é o Alejandro, que fez um golaço de bicicleta, e pra colocar um zagueiro pra repor. Como é que um time com um a mais não consegue ter pelo menos o dobro de chute pra gol? E chutar pra gol não é difícil não, Cristiano, porque do meio do campo você chuta pro gol. O Cruzeiro não tem essa ousadia de tentar arriscar, de tentar bater. Esse esqueminha de toque de bola que tem que entrar tocando, isso me mata, cara. Isso me mata, cara. Tem que fazer, chutar, cara. Aí eu até brinquei na hora, né? O Matheus Henrique chutou uma baba de uma bola errada. Eu falei, nem vou criticar porque chutou. Aí vocês falaram, né? Vocês falaram, não, mas chutou ruim demais. Eu falei, eu não vou criticar porque ninguém chuta, cara. E quando você chuta, você fica deslumbrado ali. Fala, caramba, o cara tentou, olha pra você ver. Você chutou uma bosta de bola. Ô, Jonathan, eu vou falar com você. O time do Vitória, que entrou dentro de campo, os 11... E os 11 que o Seabra colocou dentro de campo, eu te arrisco a dizer que se o Neres... Inclusive, tá, o Seabra tem que depositar pelo menos 50% do salário dele na minha conta, porque se eu não tivesse feito pensamento positivo, o Neres vai fazer alguma coisa no jogo, ele tinha feito. E hoje, só para concluir a questão dos 11 que entrou do Vitória e os 11 que o Seabra colocou em campo, era para uma hora dessa aqui nós estar falando de nós ter tomado pelo menos uns 4 ou 5 no lombo, tá? Porque se o jogo continua com um jogador a mais no ritmo que estava, o Cruzeiro tomava uns 4, 5 se não tomasse mais daquele time do Seabra, tá? Perdi assim. Agora é o seguinte, Jonathan, o futebol não é assim, não. Tem que ser tocado, a bola tem que ser trabalhada mesmo. Agora, no momento que você está apertado, desesperado, aí você tem que ir para tudo ou nada, ou abafa. Igual ele foi, entendeu? Para tudo ou nada e empatou o jogo. Isso tem que fazer mesmo. Isso é aí é normal. Gosto, velho. Eu não gosto. Eu prefiro que chute. Mas... É gosto. Você gosta do circo ali, do toque pra cá, toca pra lá. Vou explicar por quê. Pembolim. Mas eu não gosto, velho. Eu prefiro que arrisque. Não pode. Se você fizer isso desde o início do jogo, você entra em estado nervoso, você fica nervoso, tenso, você não consegue chegar ao objetivo. Você tem que ter tranquilidade. A barra é para final mesmo, tá certo.
O problema é corpo mole. Fazendo corpo mole. O Guilherme aí mandou um superchat aí pro canal, pros canais. E o Luiz Castro do Botafogo tá sem clube. É uma boa. Cara, pode vir Deus, pode vir todo mundo aqui. Se não tiver vontade e empenho, não vai adiantar. Né? Tá faltando empenho. Um time, eu volto a repetir, cadê o Cristiano? O time que estava jogando, chegou onde estava, não chegou por acaso. Então não tem como esse time também jogar assim, cair de repente, não. Alguma coisa está acontecendo. Não adianta tampar o sol com a peneira. Alguma coisa está acontecendo. Né? Esse cara apertado e se virar, ele conseguiu empatar o jogo. Ô, velho, só pedir pra galera, tem muita gente passando, galera, deixa o like, ajuda os canais aqui. Eu sei que você tá bravo com o Cruzeiro, mas não fica bravo aqui com os canais, não. Deixa o likezão pra ajudar a gente aí. É importante demais o like de vocês, tá ok? Ô, velho, o Seabra, eu peguei a entrevista do Seabra pra gente acompanhar, se vocês quiserem aí, pra gente trazer assistir aqui. O pessoal falou que ele mandou muito mal na entrevista, né? Agora vamos... Vocês que sabem. Vamos escutar o Seabra aí? Bora, então. Eu acho que errar é humano, depende de quem erra, entendeu? Você não pode persistir no erro. O que você pode falar sobre o resultado e o contexto, né? Véspera de uma decisão contra o Boca, você começou o jogo com uma improvisação, mas com caras novas da equipe. Gostaria que você explicasse essas mudanças e também sobre o contexto, né? Um jogo com 2 tempos distintos. Boa noite. Boa noite. Optamos aí por algumas mudanças para fazer um controle de minutagem, seja de jogadores que têm um desgaste elevado, como é o caso do Matheus Pereira, ou seja, jogadores como... Teve uma quedinha aqui, mas vamos resolver aqui. Pegar uma água. Pegando probleminha aqui, gente. Galera, continua deixando o likezão pra ajudar a gente aí, fortalece o nosso trabalho. Like de vocês ajuda demais, tá ok, galera? Quem puder dar essa moral pra gente aí, likezão aí. Símbolo do Zé Raposo. Claro, aí a sua proposta, a forma de pressionar, não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso... Depois eu tento trazer essa entrevista aqui. Galera, vamos lá, vamos continuar aqui, né? O Instituto falou, cheguei dando likezão pros canais aí, Maurício Teixeira também aí, falando meu nome. Deixa o like aí, galera, dando aqui... dedo não vai quebrar, tá falando o WGL aí, obrigado aí WGL pela mensagem. O Epaminondas, gente fina, Epaminondas, sempre tá pedindo like aí, falou que não custa nada deixar o like pra ajudar os canais. Obrigado, viu, Epaminondas, tamo junto. Eu tenho a língua presa, tá? Por isso eu não tô conseguindo falar o seu nome direito aqui. Tamo junto, irmão. A entrevista dele não muda nada. É sempre as mesmas falas. Ele como é que fala, velho? Emblomador, né? É um embrulhão, né, Jota? Mas assim, eu volto a repetir, tá? Tem algo extra-campo acontecendo. Não tem explicação, não tem. Ninguém desaprende do dia para a noite, não. Os caras simplesmente fizeram um jogo maravilhoso com o Botafogo e desistiram, tiraram o pé. Mas... Eu concordo com você, velho, rapidinho. Ano passado, ele salvou o Cruzeiro, a gente não foi rebaixado, colocou o Cruzeiro na zona de classificação da Sul-Americana. Mas, antes que alguém fale alguma coisa, quem tava junto com ele ali, por trás do trabalho? Paulo Tuori, um cara experiente para ajudar. Paulo Tuori, ajudou muito, né? Então, há uma divisão de trabalho aí. Esse ano, velho, ele fez a mesma coisa que o Paulo Pessolano fez na Série B, velho. Ele encaixou uma formação, um time e levou esse time até o G6. E deu certo. Assim que as mudanças chegaram, o pessoal foi contratado, ele não teve pulso para manter. E não teve pulso para ter controle sobre esses jogadores que chegaram. Eu já acho o contrário. Gente, eu acho, velho. Outra coisa, eu acho que
a gente vai comentar em cima do futebol do Cruzeiro. Eu acho que teve mérito, sim, teve mérito, com certeza. Venceu os jogos, teve mérito. Mas nada astronômico, velho. Nada assim que fala, o jogador tava jogando muito. O esquema dele é infalível. Não tem essa, velho. Eu acho que passa pela imprensa, a queda do Seabra e do Cruzeiro passa pela imprensa, que divulgou de forma leviana aquele telefonema. Não duvide disso, que avacalhou o time do Cruzeiro. Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Não tenho. Houve um ciúme de alguns jogadores, houve alguns probleminhas assim, já está superando já, tá? O Cruzeiro vai começar a entrar no eixo de novo. Eu dei uma previsão de 4 a 5 jogos em queda. É normal isso acontecer. Se serve de consolo, né? Eu mandei para o seu WhatsApp aí, ó, do cara da carta lá, ele falou exatamente o que vai ser o jogo. Ele falou exatamente, parece que ele falou exatamente o que vai ser o jogo quinta-feira. Impressionante, é uma pena que não pode pôr, pudesse pôr só o som. Ele fala exatamente o que vai ser o jogo na quinta-feira. Como vai ser a visão do jogo. Uma coisa impressionante. Nós vamos estar aqui comentando o que ele falou. Exatamente, impressionante. Mas por quê? Porque não precisa nem de pôr carta, não. Basta ser inteligente e acompanhar o futebol. Né? Ver o que está acontecendo, quais são as perspectivas. Né? Nós vamos pegar um Boca Juniors que não vai no ataque de jeito nenhum. Então não precisa de colocar 3 volantes, não precisa de colocar 2 volantes contra o Boca. Eles não vão atacar o Cruzeiro. Não vão. Deixa só o Romero na entrada da área lá fixo e põe o resto de atacante, de meia atacante. Meia e atacante. Segundo volante e atacante. Porque primeiro volante não precisa 2, não. Igual o Aras e o Romero, não precisa. O Boca Juniors não vai atacar. Não vai em momento algum atacar. Ele tem o resultado na mão. Somente se ele tomar um gol, aí ele vai mudar a postura. Aí você faz as mexidas de acordo com a necessidade, né? É isso que acontece. Agora, o Cruzeiro precisa despertar, tem que ter uma reunião lá no time, do diretoria, comissão técnica, jogadores e funcionários, todo mundo se sentir unido, entendeu? Eles têm que se mostrar unido, porque o problema está na união, cara. Estou vendo um time distante, time lento, preguiçoso, sem vontade de vencer, sem apetite para vitória. É isso que eu estou vendo. Futebol os caras têm. Contra o Boca, até vou concordar com o André aqui. Contra o Boca, não tem muito esquema não, velho. É colocar o Dineno lá na área e bola nele. Sim, cruzamento. É isso. O primeiro Boca Juniors, a estratégia do Boca Juniors vai ser qual? Catimba, puxar o cabelo, isso, né? Dar uma murradinha na coluna de um ali, ficar chamando aqueles nomes que eles chamam quando não tá pegando áudio, não tá pegando câmera, aquelas provocação. Sim. É isso que vai ser o papel do Boca Juniors, cara. Então, tem que fazer. Pega lá a bola, esquece técnica, esquece essas coisas tudo aí. Pega a bola, lança no coração. No coração. Esquece tabelinha, esquece fazer jogadinha de letra, dar chapeuzinho, canetinha, esquece essas coisas. Isso é babaquice. Tem que ser com coração. Pega a bola e lança na área. Procura o dinheiro lá. Mas tem que pôr o dinheiro pra jogar. Se não pôr o dinheiro pra jogar, pode parar. Tem que ser no coração. Não tem que esquecer técnica, tem que ser na vontade mesmo. Mas eu acredito, tá aí. Depois você assiste aí o vídeo do cara, você vai ver. E, segundo ele, né, dá para o Cruzeiro ganhar. Não sabe se vai se classificar, mas que dá para ganhar. Hoje a maioria errou, né? Todo mundo falou que o Cruzeiro ganharia o jogo de hoje. A maioria errou tudo aí. Esse que eu tô falando, ele falou que daria vitória ou empate. Daria vitória do Cruzeiro ou empate. Ele deixou aberto o empate. Eu acho ele muito bom, ele acerta toda a sorte, né? Verdade. Gabriel, a questão não é números, Gabriel. Deixa eu pegar água. Eu concordo contigo quando você vai olhar números. A questão é o momento que o Cruzeiro vive. A demissão, se for assim, o Larcamon foi errado ter mandado embora, porque o Larcamon tinha números positivos. O Pepa foi errado ter mandado embora, porque o Pepa tinha números positivos. Foi errado ter mandado o Paulo Pessolano, porque o Paulo Pessolano vinha de uma Série B fantástica e tinha números dentro assim, do número total, tinha números positivos.
Então aí fica complicado. A questão é realmente o momento que o Cruzeiro vive. O Cruzeiro vem de 4 jogos terríveis. Não sei se é a opinião de vocês. Vocês viram jogos diferentes do que eu vi. Mas a gente transmitiu as partidas aqui, lance a lance, tete a tete ali. E o Cruzeiro vem de 4 jogos tenebrosos, né? O jogo contra o Fortaleza é terrível. O jogo no Clássico foi terrível. O jogo na Argentina foi ruim demais, né? Eu lembro de Cruzeiro na Série B, jogando Clássico. O Cruzeiro, aquele time da Série B, jogando muito mais do que o time que jogou o último Clássico agora. Eu lembro. Não sei se é a opinião de vocês também, né? Cara, cara, o que não me agrada no Seabra? Eu não quero que o Seabra saia, não. Eu acho que o que não me agrada no Seabra é o esquema que ele produz durante o jogo. É um esquema feito para você tocar muita bola e você não criar, cara. Você não jogar pra cima. Hoje teve chance do Cruzeiro virar o jogo na reta final. Mas o esqueminha de ter que sair lá no Cássio tocando bola e o Cássio não pode dar um chutão pra frente, porque o técnico não permite chutão. Ele é um novo Diniz. Vocês estão entendendo que o Seabra é o Diniz 2.0? Ainda não encaixou um título ainda, mas ele é um novo Diniz. Ele não quer sair chutando. Ele permite o goleiro dar chutão. Então, o Cruzeiro tinha 2 minutos para acabar o jogo. Aí tem que sair lá do Cássio, tocando bola pro zagueiro adiantar a bola, chegar lá no meio, depois do meio você começar a pensar como é que você vai criar a jogada. Cara, 2 minutos para acabar o jogo, você esquece até da mãe, rapaz. Você bate a bola pra frente, você manda alçar a bola lá na área. Você tem que pensar muito, não. Esquece esquema, tática, variação, o que for, esquece tudo. Você tem que mandar a bola na área. E aí hoje ele entra com o Ramiro, na lateral direita. Eu colocaria o Romero, que é o único assim que fazia aquela função muito bem, né? Aí me coloca Ramiro. Eu não colocaria o Wallace lá no meio, eu vejo o Wallace tá pesadão, o Wallace correndo, deu um desânimo danado hoje vendo o Wallace correr. Ele não aguentou correr. É. Cara, e muitas outras coisas dentro do jogo, se você for olhar, ficou estranho, cara. Me cortou o Zé Ivaldo, beleza, o João Marcelo hoje fez um... O João Marcelo até vacilou, porque o segundo gol do Alejandro, quem deu a assistência foi o João Marcelo, né? E aí, talvez, pelo lado, cara, ele teve que virar o pé pra chutar a bola, porque ele joga pelo lado esquerdo. E ele tava jogando pelo lado direito. Então teve várias inversões. O Barreal jogando como ponta direita. O Barreal nunca jogou na ponta direita, gente. Ele inverteu o Barreal, colocou o Barreal como ponta direita. Nem no Cincinnati, nem no começo dele no Cruzeiro, ele nunca jogou do lado direito. Colocou o cara pra jogar com o pé trocado. Acabou com o futebol. E mesmo assim o Barreal foi bem. Mas só que o Barreal errou muito até conseguir acertar. Não se faz isso, cara. Era mais fácil ter colocado o Arthur pra jogar daquele lado. O Barreal do lado esquerdo. Então ele colocou um Arthur que não joga nada do lado esquerdo normal. Porque eu não sei o que tem com o Arthur. Parece uma paixão, né? Coloca lá o Arthur pra jogar do lado esquerdo. E lá do lado direito o Barreal com o pé invertido. Sem conseguir fazer uma jogada direito. E ele é bom de bola, eu gosto muito do Barreal, mas é a mesma coisa que fazia o Pepa com o Bruno Rodrigues. Vocês lembram quando o Pepa colocava o Bruno Rodrigues pra jogar de lateral? Acabava com o futebol do cara. E aí no meio campo me entra um Lucas Silva, um Hortão da vida, né, mais uma vez. O Lucas Silva entregou todas no meio pro adversário. O Lucas Silva fez quantos contra-ataques, velho? Que o Lucas Silva entregava a bola no pé do adversário? Uns 3 ou 4, né? Uns 3 ou 4. Quem fez o pênalti? Quem fez o pênalti? Foi mão, né? Lucas Foi mão Silva. do Lucas Silva. Mão do Lucas Silva. É difícil, gente. É difícil. Comentário. Aí eu coloquei na legenda agora há pouco. Eu coloquei na legenda agora há pouco no nosso pré-jogo que o Cruzeiro abriu mão do Campeonato Brasileiro, o pessoal me xingou. Mas quando você me coloca um mistão e esse time que entrou em campo hoje, não é abrir mão do brasileiro? Não é abrir mão de 3 pontos? Pra mim é. Olha, pra mim. Eu vou falar mais assim, Jota. O que acontece? Se eu sou treinador, eu também entrava com um time misto hoje, mas não com determinados jogadores. Não entrava com determinados jogadores. Não entraria com o Lucas Silva, não entraria com o Ramiro, não entraria com o Caio Jorge, né? Eu entraria com Gasolina, eu entraria com o Japa e entraria com o Dineno. Era isso que eu faria. E quiçá o Vitinho.
O jogador está pedindo passagem, rapaz, um menino bom de bola pedindo passagem. O Cruzeiro, se o Vitinho tivesse no. Vitinho e o Japa tivesse no Flamengo, no Palmeiras, ele estava sendo vendido para a Europa. Estava sendo vendido para a Europa nessa janela. E o Cruzeiro não. No Cruzeiro não pode jogar. O próprio aquele menino moreninho lá, aquele volante lá, Josefé, melhor que esses volantes que nós temos aí, segundo volante, mais veloz, mais rápido, mais dinâmico de jogo. E não tem oportunidade, já que é para pôr time misto, dá chance para quem está pedindo. E esse que é o problema. Não dá chance para jogadores que você sabe que não tem condições nenhuma. E já provou que já passou a época. Ramiro, Lucas Silva. Qual é o problema dele, bom, velho? Mas não dá mais. Sabe qual é o problema? Não é todos, tá, gente? Não é todos. Não é todos. Mas quando você vai estudar muito, aí você faz especialização, aí você faz ali um curso em cima e depois do curso você quer fazer uma especialização, né? Você vai fazer, vamos dizer, você faz lá doutorado, você começa, ele fez isso, né, velho? Você começa a se achar muito, velho. Não é todos que é assim não, tá, gente? Tem gente que é muito humilde em qualquer coisa, mas tem gente que se acha muito. Aí ele quer provar que a tese dele funciona, velho. Aí tem gente que fala, não, gente, não vai para esse caminho, não. Vai para um caminho diferente. Aí ele fala, não, eu fiz isso aqui, eu estudei isso aqui, eu quero provar que eu tô certo. E aí fica ignorante, velho. Em vez de você acertar porque você é inteligente, estudioso e sabe tudo, você erra porque você vira ignorante. Você fica ignorante, Teimoso. Não é isso? Eu acho. Deixa eu ver, o Enéas tá aqui, o Caio Jorge ganha mais que o Bruno Henrique. Quem falou isso? É uma pergunta, né? Acho que não, viu? Vé Raposo, o Seaba tá brincando de jogar xadrez com a prancheta de técnico, tá falando aqui o Meirelles, o Vé Raposo. Gente, tem que mexer mesmo, tem que mudar. Mas assim, não tinha que ter mexido no time hoje mesmo para poupar para o jogo de quinta-feira, que é muito importante. Gente, mas não inventa moda. Não inventa moda. Já que você quer poupar, arrisca, põe o Japa de volante junto com o Romero, segundo volante saindo mais rápido, não o Lucas Silva, dá velocidade no meio de campo, né? Ou o Vitinho mesmo, um dos dois. Pega o lateral direito, pega o próprio Gasolina mesmo. Mas o Gasolina é ruim. O Gasolina ruim é melhor do que o Ramiro. Eu posso te garantir que o Gasolina lateral ruim é melhor do que o Ramiro. O Cruzeiro fez 2x2, empatou. Até o William Cristiano ficou bravo. Empatou, aí em vez de manter aquele time que tá dando certo, né? Porque o time encaixou, e tira o Lucas Romero e coloca o Wallace. É pra acabar com os piques de Goiás mesmo, né, cara? Oh, meu Deus. Tomando uma Pepsi gelada aqui, nem que faz bem. Qual a expectativa do Cruzeiro agora? Se abra no comando do Cruzeiro contra o Boca Juniors. Deveria ter uma cobrança melhor? Eu quero ver qual é o time que ele vai montar. Eu acho que tem que cobrar os jogadores. Eu acho que os jogadores não entenderam a grandiosidade que é o Cruzeiro. Alguns deles. Gente, não precisa de 11 jogadores. Se 3 jogadores fizer corpo mole, acaba o time. O time são 11 em campo. Se 3 não jogar, acabou. Os outros não conseguem jogar. E tem jogador ali muito molenga. Entendeu? Não tem sangue, não tem raça. Não tem determinação, não tem vontade de vencer. Depois, só ganhou. Isso foi uma vitória, tá? Esse empate foi uma vitória. Pela circunstância. Só empatou esse jogo porque o Neres lá foi expulso. Senão, não empataria. Não empataria de jeito nenhum. Pode acreditar nisso. Só não conseguiu chutar no gol porque o Neres saiu. Não, exatamente. Só conseguiu chutar. Ó, vamos lá ver se a gente consegue escutar mais um trechinho. E o Neres não entregou a rapadura, não. O Neres tinha que fazer o pênalti mesmo. Passes direto entre linhas. Em relação... É que você fez várias perguntas, né? Em relação ao jogo, 2 tempos distintos. O primeiro tempo nos desagradou profundamente, porque é inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo.
em função não das dificuldades que encontrou e que o Vitória colocou, porque é uma equipe bem treinada, que tinha claro aí a sua proposta, a forma de pressionar, não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso... Hoje tá que tá, né? Pelo amor de Deus. Mas vou ver, voltou. Na circunstância do jogo, pelo menos evitou que nós perdêssemos o jogo e saímos com pontos daqui. Não estamos satisfeitos com isso também de uma forma geral, mas conseguimos minimizar danos diante das circunstâncias do jogo. Também entendo que, embora tenhamos tido uma expulsão a nosso favor, é uma expulsão justa, fruto de um movimento defensivo que repetimos todos os jogos, né? E que o segundo tempo, 8 minutos de acréscimo, também não representou a quantidade de paralisações, porque tivemos ali alguns minutos no VAR, né? Muitos minutos de atendimento ao goleiro, mais todas as substituições. Então, é possível que nessa reta final de jogo pudéssemos ter conquistado a vitória. Ô, Seabra, é um jogo que ficou condicionado muito pela expulsão do Neres, né? O Cruzeiro facilmente dominado, enquanto estava 11 contra 11. Além disso, a gente costuma falar muito sobre justiça no futebol. Você acha que está sendo justo em algumas escolhas, como, por exemplo, retornar o Vital para um jogo desse, em detrimento a outros atletas que vinham atuando com a frequência? Só para citar um caso, e queria que você explicasse sobre essa utilização que você espera de um jogador que já não rende há um bom tempo. Perfeito. A justiça está também no desempenho e aplicação daquilo que o jogador vem apresentando no dia a dia de treinamentos. Não vale de nada o treinamento. O Matheus Vital é um leão de treino, e todo mundo sabe isso. Não vale de nada o treinamento. Se ele colocar jogador só por causa que durante a semana treina, mas chega em jogo e não rende, pode parar, né? Tenho muita gente que rende só em treinamento. De jogo não rende nada. Se treinamento fosse especialização para alguma coisa, o Romário tava ferrado, porque o Romário não treinava. Tá ferrado o Romário. Edmundo, Capetinha, esses caras estavam ferrados. Intensidade, um desenvolvimento de uma capacidade de, do lado esquerdo, ter a perna invertida, seja para situações de bola de quina, aqueles cruzamentos de pé fechado, seja para circular o bloco e a gente poder usar os dois lados do campo na mesma posse para buscar criar espaços, né, contra uma equipe que a gente saberia que estaria no bloco baixo. Então, como a gente observa o jogador no dia a dia, tinha essa expectativa de que ele pudesse nos atender. Seabra, você não se fala em outra coisa, né? O jogo contra o Boca. Você volta ao esquema anterior à partida da Argentina, com, né, um volante ali na cabeça da área. E a preocupação com o Barreal, ele saiu no início do segundo tempo. Preocupa, não preocupa? E qual esquema você está preparando para quinta-feira? Ainda precisamos, em relação ao Barreal, esperar a avaliação, né? A princípio não teve nenhuma torção, nenhum trauma direto, simplesmente um incômodo por dor que estava limitando os movimentos dele. Então, temos que aguardar para saber, né, a gravidade, a profundidade e as consequências desse problema. Em relação ao esquema, hoje acabamos mudando de estrutura, tá certo? Já no primeiro tempo mesmo. E vamos avaliar. Já analisamos algumas situações e movimentos do Boca Juniors que nos gerou dificuldade em função da estrutura passada e vamos avaliar se conseguimos, dentro daquela estrutura, neutralizarmos ou se precisamos de outra, e também para que a gente tenha um jogo ofensivo mais produtivo do que tivemos contra o Boca, até mais do que contra o próprio Atlético Mineiro, né? Hoje, quando tivemos um jogador a mais, conseguimos criar chance de gol, mas nos últimos 3 jogos a nossa produtividade ofensiva tem caído bastante. Nós estamos atentos a isso e estamos buscando soluções. Então, ainda existe uma ideia, mas ela não está fechada, mas sabemos do que precisamos melhorar.
Seabra, duas situações para fechar. Você falou aí sobre tempo de acréscimo. Assim que o jogador do Vitória foi expulso, você teve um tempo considerável ali no final do primeiro tempo. Faltou coragem para colocar o Cruzeiro para cima com a substituição que você fez no intervalo. E ainda insistindo sobre essa questão aí da entrada do Vital. O que os treinamentos estão fazendo que a turma não consegue desempenhar quando entra? O Palácios você tinha elogiado nos treinamentos, nem está aqui mais no Cruzeiro. O Neres da mesma forma, agora elogia o Vital no treino, mas ele não consegue entregar no jogo. Não, o que mete tem aí. no treino que a turma Parabéns, não consegue Samuel. desempenhar, quando é partida, quando é que vale realmente? Desculpa, qual foi a primeira parte da pergunta? Sobre se faltou coragem para colocar o time mais para cima quando o Vitória estava com um a menos já, tendo o tempo que você precisou aí nos acréscimos que você pediu. Você tinha tempo no primeiro tempo para fazer a alteração e ir para cima, e você reclamou que faltou tempo. Você teve no primeiro tempo. Sim, mas eu me referi ao segundo tempo, né? É isso, né? Eu me referi ao segundo tempo. Aí no primeiro tempo eu tinha tempo para buscar uma alternativa mais ofensiva, é isso, né? Tá bom. Naquele momento o time estava com o desempenho muito instável, não estava conseguindo se encontrar no campo. O que a gente fez foi colocar uma alternativa defensiva que a gente já tinha previsto, em função do Vitória usar muito dupla amplitude, que é lateral e ponta aberto, e ajustamos nesse sentido até antes da expulsão, e aí era um risco fazer uma mudança sem ter uma palestra clara, e eu já ia ter o intervalo para fazer isso. Com um homem a mais, o time já pode, eles são treinados para ir ocupando os espaços, e já empurrarem o adversário, independente da estrutura que esteja. E no primeiro tempo não era interessante ainda fazer uma troca de jogador, porque nós perderíamos um momento de substituição. E com um homem a mais, independente... Depois fala lá, tá vendo, velho? Palestrinha, tá vendo? Ele queria parar para fazer uma palestrinha no intervalo, né? Ele não trocou no primeiro tempo para fazer uma palestrinha no intervalo. Aí tá de brincadeira, né? Dos jogadores que estão no campo, já era possível que nós... nos tornássemos superior e buscássemos o gol. Preferi dar a oportunidade naquele momento do time voltar para o jogo do que colocar um elemento novo, seja de jogador, seja de estrutura, e o time continuar desestruturado, né? Então, se a gente estivesse muito bem no jogo naquele momento, era mais fácil tomar uma decisão para colocar o time para cima naquele momento e ser mais agressivo. Da forma como nós estávamos no jogo, nós fizemos isso paulatinamente. Subimos um pouco a equipe, baixamos a equipe do Vitória, buscamos criar soluções com a equipe que estava, e no intervalo buscamos as soluções com mais critério para que elas fossem mais efetivas. O treino, então, os jogadores que pegam uma sequência de jogo maior, eles acabam não se beneficiando tanto de treino, falta treino para eles aquisitivo, na verdade, né? Então, quando eu já expliquei isso, quando a gente tem jogo a cada 4 dias, a véspera do jogo é o treino que dá para fazer alguma coisa, mas não pode ser muito, porque é a véspera do jogo. Quando é a cada 3 dias, nem tanto. Mas teve uma semana antes do jogo do Fortaleza, só que os jogadores vêm de um desgaste muito grande, né? Então, mesmo nesse momento da temporada, quando a gente tem uma semana cheia, com o grupo todo, a gente não consegue, com todos os jogadores, fazer com que eles treinem todos os dias, né? Recentemente... Romero, Matheus Henrique, eles ficaram até metade da semana que a gente teve cheia sem treinar. Agora, já os jogadores que estão tendo pouca minutagem, eles treinam todo dia, praticamente de forma aquisitiva. Então, é esperado que em algum momento, um desses jogadores que está treinando mais, porque está jogando menos, ele eleve um pouco seu nível, né? Ao passo que o jogador... que está tendo sempre a carga de jogo, ou seguindo a rotina de jogo e entrando pouco, pode ser que ele perca um pouco de desempenho. Então, isso é uma coisa que acontece na dinâmica normal, né? Entre G1, que é o time que sai jogando, G2, que é o time que está relacionado, e G3, que são os jogadores que, quando sai a lista, não estão relacionados para o jogo. Eles acabam tendo rotinas e oportunidades de treinamento. G1, G2, G3, que isso não é elevador, não, porra. É igual de dificultar, velho. Se ele fosse simples, é por isso que eu falo, é bom treinador, que é treinador que vem da várzea. Aquele cara que estudou futebol ali, sempre a escola, estudou futebol ali no campo, sofreu ali na várzea, passou pelo fraldinha, mirim, pré-mirim, foi subindo, velho. Chegou lá no profissional lá, sofrendo lá embaixo. Agora não, os caras hoje
Talvez nem passou. Você lembra, o Seabra foi jogador, velho? Foi não, né? Não. O Seabra fez o quê? Fez curso. Do curso ele virou coisa, fez curso da faculdade. Ele é professor de educação física. Virou professor de educação física. E aí virou treinador. Não teve essa experiência, não. Ele foi da base do Atlético Paranaense pra base do Cruzeiro já virou treinador. Ele não passou pela ele é aquele técnico velho raposo que a gente fala, é técnico. Como é que fala quando a gente fala da base? Queimou etapas, velho. Queimou etapas. Ele não é mau treinador, não. Ele só tem que deixar de ser chato e deixar de ser teimoso. É isso que tem que deixar de ser. Entendeu? Porque é inaceitável você não entrar com um lateral direito de origem, não entrar com um lateral de origem. Inaceitável você pegar volantes lentos que não tem recomposição, tem força para recompor. E você colocar no seu, você vai matar o seu meio de campo. Você mata o seu meio de campo. E com outros valores lá. Eu falo sem medo de errar. Japa, Josefé e Vitinho, se estivesse no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, já estava sendo vendido para a Europa. E outra coisa, nós estamos com uma dificuldade tremenda aí, ó, na ponta direita. O nosso melhor jogador de ponta nós mandamos para o Mirassol. Porque no Cruzeiro não pode ficar. Não perdoou porque o cara fez uma besteira. Não perdoaram o cara. Deram linha no cara. Entendeu? Nosso melhor ponta, nós mandamos embora para o Mirassol. Podia estar aí voando no time. Mas isso é passado. O que me deixa chateado. Uma coisa que eu gostei, velho. A gente tem condições e não põe. Ele não vai sair, né? Ele não vai sair. Então, uma coisa que eu gostei que ele reconheceu ali é que o Cruzeiro não cria há 3 jogos que ele falou, né? Mas tem que contar o Fortaleza. Menos... Então, 4 jogos. 4 jogos que o Cruzeiro não. Isso. Então, se ele tá criando fórmulas para fazer isso, né? Então, pelo menos ele já tá ciente, né? Ele não tá com o nariz tão empinado assim, né? Ele reconhece que realmente o Cruzeiro não tem, o Cruzeiro não tá conseguindo criar, não tá conseguindo chutar pro gol, né? Então ele vai ter que se virar para esse jogo contra o Boca Juniors. Bora, velho. Mas tem que passar também por uma, eu volto a repetir. Se não fizer um petit comitê, uma reunião de presidente, diretores, técnicos, jogadores, equipe de apoio, esses caras não se fizer um pacto de união, o Cruzeiro não caminha para frente. O pessoal falando que ele precisa de uma reciclagem, velho. Mais ou menos. Reciclagem. Não é isso, não. O que tá faltando é união. O time, por algum motivo, perdeu aquela união. Mas estranho, velho, porque o time, quando ele fez as mexidas no segundo tempo, encaixou o time. Tinha um jogador a menos, né? Sim, mas o espírito, o time do Vitória recuou, né, velho? Então o espírito começou a encaixar ali. Bola no Dineno, e o Dineno deu 5 cabeçadas, velho, pagou. Só que 2 entrou. Mas existem coisas, João, que são males que vêm para bem. Se não acontece isso, o Dineno não ia ter chance para jogar nesse time mais. Ia ficar mofando lá, entendeu? Agora não, despertou para a gente ver que a gente tem um centroavante. Nós temos um centroavante. Nós temos que usá-lo. Peraí, ué. É isso que eu questiono. Então, isso aí são males que vêm para bem. Matheus Pereira, hoje, melhorou, jogou bem. Entrou jogando bem. Entrou com mais vontade. Não entrou com preguiça. A gente tá metendo pau aí, mas o Vital não jogou mal. Não jogou mal. Ele entrou e jogou bem. Mas só que não era a mexida que eu faria. Mas eu acho que o Matheus jogou, velho, porque o Vitória também não tinha um esquema de marcação em cima do Matheus Pereira. E esse é o problema do Matheus Pereira. O Pereira tá marcado nos jogos. Porque e ali o Vitória já tava tipo só segurando, né? Travando a porta ali pro Cruzeiro não entrar. Um jogador a menos. Então, sim. Mas isso foi bom para poder levar o moral do time, tá? Esse empate aí vai levar o moral do time, porque estava perdido. Mas o Seabra fica a ver até o jogo contra o Boca. Talvez. Eu torço, sinceramente, para ele fazer um grande jogo, ganhar e classificar. E melhorar. Eu torço. Porque o que acontece?
Essa altura do campeonato, você sair correndo atrás de um técnico até ele implantar um novo sistema, também é uma merda. É uma merda. Então a gente tem que torcer pelo melhor pro time, gente, não é pelo pior, não. Entendeu? Então torcer para que dê certo, porque o cara não é ruim treinador, e tem que tirar algumas convicções que está errada e repensar. Tem que repensar o time. Isso tem que fazer, repensar o time. Porque o time não é ruim, o time tem qualidade, não é pouca, não, entendeu? Mas o time está assim, como se estivesse solto, não está unido, não estou vendo união assim por vitória, os caras empenhados em vencer, falta empenho, essa é a palavra, falta empenho, é isso, raça, vontade, determinação, isso aí. Galera, deixa o like vocês que ainda não deixaram, quem puder ajudar aqui os canais, fortalece o nosso trabalho, né? Por favor, a gente pede esse apoio de vocês aí. Você está acompanhando essa live aqui no dia 20, né? No dia 20, terça-feira. Deixa o likezão também, muito obrigado. Valeu pela força de vocês aí. Inscreva-se também nos canais, deixa o seu comentário no chat aí, interage com a gente. Porque amanhã a gente vai, né, replicar. Isso, ela tem um reprise. Valeu, gente. Um abraço a todos vocês da minha parte. Obrigado, você que curtiu, você que se inscreveu no canal.